O Zoom mudou, gurizada. Agora tem um botão pra gravar aqui. Ah, só tem que compartilhar a tela, né? Peraí. Sempre teve esse botão aí. Não. Na primeira tela tá agora o botão de gravar. Tá, beleza. Nós já lemos Colossenses, Filipenses, Gálatas, 1 João e agora a gente vai ler Efésios, tá? Beleza? A gente já leu a introdução aqui da Bíblia de Estudos NAA, a ESV em português. E agora nós vamos lá, devagarinho para não se perder. Paulo, a gente sabe que a cidade de Éfeso era uma cidade que era Muito movimentada e tal, né? movimentada e a questão do... Eu vou tirar eu aqui. Vou deixar tu sem aparecer, Fé, que daí tu tá sem câmera. Lembra que tinha o templo de Artemis lá, o templo de Diana? Então eles tinham essa coisa do mundo espiritual, eles tinham muito isso. Então vocês vão ver que Paulo vai falar muito sobre poderes celestiais, poder espiritual, potestades. Ele vai usar muito a terminologia que eles tinham lá para falar de Jesus. Beleza? Uhum. Pensar dessa forma. A gente não pode desconectar com o que Paulo estava querendo expressar naquela época, senão a gente vai se perder. E vocês vão ver que tem algumas coisas que ele fala para essa cidade que ele não fala para outras, entendeu? Ele foi específico. É como se ele estivesse falando para os gremistas, ele usa os termos dos gremistas. Se ele estivesse falando para o Colorado, que nunca ganharam 3 vezes a Libertadores, eles... Entendeu? Tá, vamos lá. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Aqui ele já larga, tipo assim, eu só sou apóstolo porque Deus me chamou, eu vivia numa vida de pecado, numa vida de perseguição à igreja, Deus se revelou a mim e hoje eu sou apóstolo. Da mesma forma, nós podemos dizer, nós somos inconformados teens pela vontade de Deus. Nós podemos dizer isso. Nós recebemos uma chamada de Deus, uma vocação, a gente já viu nas outras cartas isso, e nós aceitamos. Aos santos, aí ele falando, né? Eu estou escrevendo aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. A paz, qual que é a paz que ele está falando aqui? Que a gente já viu nas outras cartas. Existe um conflito entre nós e Deus, por causa da queda, nós somos inimigos de Deus. Quando ele diz que a paz esteja sobre vós, que a gente esteja em Cristo reconciliados com Deus. Beleza? Beleza. Não sei se ele tá gritando aqui. Tá, vamos lá. Versículo 3. Bendito seja Deus, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em Cristo. Aqui usando a terminologia da cidade de Éfeso. Versículo 4. Antes da fundação do mundo, ou seja, antes de Gênesis 1, tá? Antes de Gênesis 1, Deus nos escolheu. Nele. Em quem? Quem é o nele? Jesus? Para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Então, Deus nos escolheu em Jesus para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Tá? Tá. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Vamos parar aqui, tá? Nessa parte aqui. Não sei se fica melhor de ler assim, se fica pior. Tem que ir devagar aqui, porque Paulo está sendo muito... normal o jeito de Paulo de ser, né? Tá sendo muito... A argumentação muito rápida, direta. Tem que ir devagar.
primeira coisa que a gente tem que pensar, na época, quem eram os salvos? Falei. Quem eram os que tinham a vida eterna? Os judeus, não? Eram os judeus. Ou tu era judeu, ou tu era judeu, ou tu era judeu. Quando Paulo abre o plano da salvação para os gentios, os caras dizem, não, Paulo tá errado. Lembra que a gente já falou sobre isso? Aham. Ele abriu a salvação para todos os povos, que é a promessa que ele tinha, que ele fala em Colossenses, que estava escondida no Velho Testamento, que Deus ia abençoar todos os povos por meio de Abraão. Como que ele faria isso? Por meio de Jesus, que Jesus é descendente de Abraão. Ele está abençoando todos os povos, que são gentios, somos nós, por meio de Cristo, tá? Então, isso que está na cabeça de Paulo. Paulo está pensando assim, eu vou pregar o evangelho para todas as nações. Quando a gente lê predestinou, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, em Jesus, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Ele nos escolheu para sermos santos, beleza? Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade. Então, quando a gente pensa em predestinou, alguns grupos, correntes teológicas, gente que estuda a Bíblia vai defender que tipo assim, é um povo específico, é tipo uma genealogia. A gente vai ver que a discussão de Paulo é que não é genealógico, não é uma questão de quem tu nasceu, mas é porque Deus quis te salvar. Ele vai quebrar a argumentação do povo judeu. Não é por causa da genealogia, não é por causa que tu tem o sangue de Abraão, é por causa da fé. Vocês lembram quando a gente falou sobre isso? É o Romanos 9, né, João? Romanos 9 é o que mais é usado pelos calvinistas. Mas esse aqui também é bem usado por ele. Na verdade, a gente vai encontrar poucas vezes a palavra predestinação, mas o tema predestinação ele conecta com chamada, com vocação, com o chamado ao arrependimento, com o desejo de Deus de nos salvar. Então, como que a gente une essa verdade de Deus tem os seus predestinados no sentido daqueles que vão crer em Jesus, tá? E a Bíblia falando assim, todo aquele que crê será salvo. Como que a gente une essas duas coisas e diz assim, cara, se tu creu, Deus te predestinou a crer. A gente fala isso. Se tu creu, Deus te predestinou a crer. Mas se tu não creu, Deus não tem nada a ver com isso. É responsabilidade tua. Como que a gente faz essas duas coisas fazer sentido? Nós não sabemos como fazer isso. A Bíblia não faz questão de resolver esse problema. Nós temos que ver da seguinte forma. Assim como a criação no livro de Colossenses é um pano de fundo, a criação é um pano de fundo para a salvação, aqui é o mesmo autor, é Paulo também. E Paulo está usando uma linguagem da criação para falar da redenção. Ele está dizendo, quando Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, lembra lá em Gênesis? Vocês lembram quando Deus falou isso? Ele falou, façamos um tipo de homem para nossa imagem e semelhança e um outro não? Ou façamos o homem à nossa imagem e semelhança? O homem. O homem, a humanidade. O interesse de Deus é que a humanidade seja semelhante a ele. Não um grupo. Beleza? Isso tem que estar firme na nossa cabeça. Porque a Bíblia vai chamar, por meio de Paulo, vai dizer que Jesus é o último Adão. Nós somos nova criatura em Cristo, sim ou não? Nós somos uma nova criação em Cristo. Aí alguém vai dizer assim, não, mas é que tem uma criação para a salvação e uma criação para o inferno. Mas a Bíblia não se apresenta dessa forma. A Bíblia vai dizer que Deus, sim, tem o seu povo, tem aqueles que estão em Cristo e aqueles que não estão. Mas o interesse de Deus, revelado pelos apóstolos, é que todos se convertessem a Cristo.
todos se arrependessem e chegassem à salvação. E quando isso acontece, nada mais é do que o plano de Deus acontecendo. Faz sentido ou não? Entendi. Aham, sim. Sim. Quando nós aceitamos o convite, nós estamos entrando nesse plano da predestinação de Deus, de sermos santos, de sermos irrepreensíveis, de sermos adotados. E segundo a nossa vontade ou a vontade de Deus? Vontade de Deus. A vontade de Deus, porque Deus quis fazer o ser humano à imagem e semelhança dele. Nós não estávamos na criação. Entendeu? Nós não Sim. estávamos antes de Gênesis. Ele está dizendo que antes de Gênesis, Deus decidiu. Isso envolve a gente? É claro que não. Não envolve a gente. Uma vez que Deus, antes de nos criar, já tinha decidido isso. Agora, depois que ele nos cria, nós pecamos, viramos as costas para Deus, Deus intervém na história, numa segunda criação, aqui entre aspas. Por que entre aspas? Porque a gente não pode pensar que é um plano B. A gente não pode pensar que é um plano B. A gente tem que pensar que Deus tem um plano e é o plano A e ninguém pode parar o plano A. Ninguém pode frustrar os planos de Deus. A gente tem que pensar assim, que os planos de Deus não podem ser frustrados. É assim que a Bíblia se apresenta. Então, quando a gente pecou, ainda assim o plano de Deus estava sendo exercido, executado. Não que Deus... tipo assim, não que Deus queria que a gente ouvisse Satanás. Eu nunca vou pensar assim. A Bíblia não se apresenta dessa forma. A Bíblia diz que Deus não queria que o homem pecasse, tanto que ele adverte, tu vai morrer se tu comer. É assim que a Bíblia se apresenta. Nós vamos lá e viramos as costas para Deus, mas ainda assim, do mal que nós criamos, apesar do nosso mal, Deus é bom, Deus intervém na história, chama não só um grupo para o arrependimento, mas toda a criação ao arrependimento. Beleza? Quando Jesus voltar, o que vai estar acontecendo? Toda a criação vai estar voltando ao plano original de Deus sobre todas as coisas. Ao plano original de todas as coisas estarem debaixo do controle absoluto de Deus, no sentido de a vontade de Deus está sendo exercida boa, perfeita e agradável na Terra. Beleza? Sim. Aí alguém vai poder perguntar assim, tá, mas Deus, que até deu uma polêmica agora esses dias, Deus não está no controle? É óbvio que Deus está no controle. Isso não tem como... Tudo está debaixo do controle de Deus. É óbvio, isso é beabá pensar nisso. Mas a gente não pode dizer assim, Deus deseja o mal, Deus deseja a morte. A Bíblia revela que Deus não se alegra na morte do ímpio. Ezequiel vai dizer isso. Deus não tem prazer na morte. A morte não é a vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus? Vida. É soprar vida no ser humano, redimir, salvar. Essa é a vontade de Deus revelada. Pô, meu Deus do céu, Jesus chorou numa morte do Lázaro. Se Jesus é Deus, Deus chora na morte, entendeu? A gente não pode ver Deus da perspectiva errada. Deus é vida. O salário do pecado é a morte. O salário de Deus é vida, entendeu? Contrapondo aqui. A gente tem que ver Deus do lado certo da história, da luz e não das trevas. Fez sentido? É bem difícil esse tema, tipo assim, a gente fica com mais dúvidas do que respostas. E em meio às dúvidas, o que a gente deve fazer? Nos dobrar os nossos joelhos e adorar a Deus. É essa a intenção quando a Bíblia revela um limite de pensamento, é para que a gente creia. Além da nossa compreensão, a gente tenha fé e creia que Deus é bom e Deus está cuidando da gente. Beleza? Ficou alguma dúvida nessa parte? Acho que não. Tá. Eu tenho um monte de dúvida, mas beleza. Versículo 7. Nele temos a redenção. Nele, Jesus, né? Pelo seu sangue.
a remissão dos pecados segundo a riqueza de sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e entendimento. A grande dúvida é se Paulo está falando sobre nós, toda a criação, ou os que estão em Cristo, os fiéis. A gente não consegue, tipo assim, essa é a discussão teológica mais pesada, vamos dizer, entendeu? Ele está falando só para os que estão em Cristo, ou ele está falando para toda a criação? Ou ele está nem isso nem outro, ele está dizendo que todos devem entrar em Cristo. Entendeu? Se Deus derramou sobre nós graça, foi sobre quem? Sobre um grupo ou sobre a criação inteira? Eu penso que Deus derramou misericórdia sobre a criação inteira, mas que nem todo mundo vai aceitar, que nem todo mundo vai querer essa oferta. O poder de salvar Deus derramou, mas as pessoas que não aceitarem esse convite, essa chamada, vão colher a consequência da sua decisão, né? E aqueles que aceitarem, não é por causa do mérito da decisão, mas por causa da obra de quem ofertou. Beleza? Derramou abundantemente sobre nós toda sabedoria e entendimento. Porque Paulo pensava assim, ó, antes a gente vivia em trevas, o cara da mente de Paulo, da cabeça de Paulo, no sentido filosófico do saber, do conhecer, de ser culto, de ser erudito, ele se via em trevas. Mas quando Cristo se revelou a ele, ele diz, agora eu tenho sabedoria e entendimento. Agora eu tenho revelação. Antes eu estava limitado. Agora Deus me libertou para entender. Versículo 9. Ó, a mesma coisa que a gente estava falando. Ele nos revelou o mistério da sua vontade. Aqui deve ser Colossenses, né? E agora, gente? Não tem Colossenses aqui. Vocês lembram que ele fala do mistério escondido? É. Eu lembro, mas não lembro onde. 1:26. O mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações. Essas versões nada a ver, né? Paulo chama Jesus de um mistério que estava escondido. Porque se lá em Gênesis 3, quando Deus fala assim, do descendente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente, é um mistério, entendeu? Passou despercebido por todo mundo e ninguém percebeu que ali, quando estava falando, era de Jesus. Ou em Abraão, todas as nações serão benditas, abençoadas, né? Tipo, tem um mistério ali que ninguém pegou. E quando Paulo viu que esse mistério era Cristo, ele usa essa palavra, um mistério. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele. Convergir é a história, tipo, que nem a gente viu aquele monte de linhas lá do negócio da Bíblia, tudo convergir para Jesus. Ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos. O que seria isso? No momento exato, Jesus se revelou. Chegou, tipo assim, Jesus ter nascido, vivido, morrido e ressuscitado naquele ano era o momento exato, o momento maduro e perfeito, vamos dizer assim. Lembra que plenitude, perfeição, maturidade, no grego é tudo a mesma coisa. Que é aquele negócio que a gente viu de cumprir toda a área, lembra? Que a gente fala do negócio de futebol, do FIFA. Todas as coisas, tanto as do céu, olha só, tanto as do céu como as da terra. Aqui Paulo, nessa frase aqui, Paulo está dizendo assim, ó, vocês que acham que é só as coisas do céu, vocês que acham que, os gnósticos, né? Eu não tô lendo isso aqui. Quem mandou o Gui? Não tô... tá, o significado da palavra. Isso aí, Gui. Para os gnósticos, que tinha aquela coisa do, não, é só o espiritual, é só a ideia, é só hoje, quem seria os gnósticos para nós é os coaches, né?
é só o mindset, é só a mentalidade. Que conversa, meu? É tanto as do céu como as da terra. Ele está dizendo assim, se o Cristo que nós cremos não muda o nosso comportamento na terra, não muda o nosso dia a dia, não... Eu tenho falado isso na aula de adoração do PDVM, não muda o jeito que tu cuida do lixo, porque eu tenho percebido que aqui no condomínio, todo mundo cuida... todo mundo. Algumas pessoas reciclam o lixo. Cuidam do plástico, do papel, do vidro, tá ligado? Do metal. Da comida. Do orgânico, isso. Do orgânico. Se o jeito que tu vive em Cristo Jesus não interfere na tua vida diária, não é o Cristo que a Bíblia revelou. O Cristo que a Bíblia revelou muda a nossa prática diária. Muda a nossa forma de olhar a TV, a nossa forma de estudar, a nossa forma de trabalhar, a nossa forma de tomar banho, tudo muda o significado porque agora as coisas convergem em Cristo. Entendeu? Se for só uma ideia, a gente é agnóstico. Se for só não, o que importa é as coisas que a gente não vê. Que conversa, meu. Jesus viveu, Jesus foi apalpado, Jesus foi beijado, foi abraçado, morreu. A terra foi criada por Deus, a criação foi criada por Deus. Entendeu? Aí diz assim, em Cristo, e aqui, né, Paulo fazia questão de largar os absolutos, né? Ele não falava assim, algumas coisas, ele falava todas as coisas. Então, todas as coisas convergem em Cristo. Todas as coisas se voltam para Cristo. E quando a gente fala todas as coisas, são todas as coisas, entendeu? Alguns vão defender só as coisas boas. Outros vão dizer que as coisas más não que é a mesma coisa, né? As coisas más não estão convergindo. Cara, o desfecho de toda a história é todo mundo se dobrar e adorar Jesus. No grande dia, todo joelho vai se dobrar. Um pastor fala, né, que o teu joelho tem dois propósitos. Um é te ajudar a caminhar, a viver e tal, e o outro é se dobrar diante de Jesus. Todo joelho vai se dobrar. Entendeu? Então, a gente tem que ver Cristo dessa forma, não só uma ideia, algo, usando a palavra difícil, metafísico aqui, transcendente, algo da tua cabeça, mas como algo prático. E ainda no tanto os céus como os da terra, quando perguntaram pro Martim Lutero o que ele faria se Jesus voltar, se ele soubesse que Jesus ia voltar hoje. Adivinha qual que foi a resposta dele? Não sei se vocês conhecem essa frase. Já ouvi falar. Eu não lembro. Queria plantar uma árvore, um bagulho assim, né? Levantar uma árvore. Cara, essa resposta é idiota, é muito simples. Mas, meu, é tudo que a gente tá falando aqui, entendeu? Tipo assim, se Jesus voltasse hoje, o que tu faria? Meu, faria todas as coisas com perfeição. Na Terra. Mas Jesus vai voltar, meu. Ele vai explodir tudo. Tá, mas o Apocalipse não fala que ele vai explodir tudo. Apocalipse fala que ele vai restaurar a Terra. Apocalipse fala que ele vai reinar sobre a Terra. Então por que eu vou descuidar da Terra? Qual que era o plano original? Que a gente cuidasse da Terra. E qual que é o plano B? Que não existe plano B, né? Que a gente cuide da Terra. Que a gente cuide da criação. Que a gente viva... como é que é? Jesus nos chama a um... Esqueci agora a palavra, mas reis e sacerdotes, não é? Ele nos fez reis, sacerdotes. O que seria Adão? Adão não seria tipo um rei? Sim. Governando sobre a terra. É. A gente acha que
que tem como frustrar os planos de Deus, entendeu? Não tem como frustrar os planos de Deus. O plano que Deus tinha Apocalipse 1, nos fez reis e sacerdotes para Deus. Jesus nos fez reis e sacerdotes para Deus. Então, quando a gente fala assim, venha ao teu reino, reina em mim para que eu reine da forma que tu quer. Qual que é a forma que ele quer? Se colocando na última posição, se humilhando, sendo servo, cuidando da terra, cuidando das pessoas. Beleza? Em Cristo, fomos também feitos herança. Predestinados, novamente a palavra predestinado, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Aqui Paulo está dizendo assim, novamente, quando Deus fala, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, é segundo o quê? A sua própria vontade. Não tem interferência humana. E aqui ele está dizendo assim, quando Deus decidiu enviar Jesus Cristo para salvar os pecadores, foi ato da sua vontade. Lá no Gênesis 1, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ato de Deus, o próprio conselho da sua vontade. Vou enviar Jesus para salvar, vou enviar meu filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Essa decisão foi ato exclusivo da sua própria vontade. Não existe interferência humana nessa decisão. Entendeu? Nós não demos ideia de Deus nos salvar. A gente vai dar uma ideia de Deus nos amar. Não. Ele agiu conforme a sua vontade, entendeu? Versículo 12. A fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo. A gente fala na classe de adoração também que nós fomos criados para a glória de Deus, criados para adorar a Deus. Versículo 13. Nele também vocês. Aí quem? Quem? Fala para mim. Quem é o nós aqui, ó? Vocês. Quem é esse nós? Quem é os fiéis em Cristo aqui, ó? Olha que ele fala aqui, ó. Convertido? Ele está escrevendo uma carta pro grupo dos predestinados, tá? Aí ele fala assim, ó. Nele também vocês. Depois que ouviram a palavra da verdade. O evangelho da salvação. Tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo, da promessa. O Espírito que habita em nós, é a garantia, né, o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então, quem são os predestinados? Quem são vamos botar assim, ó. Quem são o alvo do amor de Deus? Aqui, ó. Em amor nos predestinou. 1 João vai dizer, né, que nós não amamos a Deus. Deus nos amou primeiro e por isso nós o amamos. Quem é o alvo? Toda a criação, o mundo inteiro. O alvo é que todos sejam salvos. Mas, Henrique, nem todos vão ser salvos. O plano de Deus foi frustrado. Cara, a Bíblia não se apresenta assim. A Bíblia vai dizer que Deus tem um desejo de que todos cheguem ao arrependimento, que todos sejam salvos. Nem todos vão ser. Qualquer pessoa que dizer alguma coisa ao contrário disso deve ser chamado de, Paulo vai dizer, né, amaldiçoado, separado de Deus, inimigo de Deus. A Bíblia fala assim, o desejo de Deus é que todos sejam salvos, que todos cheguem ao conhecimento de Jesus, mas que nem todos vão aceitar. E no dia que ele for prestar contas, só vai ter essa pergunta. Aceitou Jesus ou não aceitou Jesus? Creu ou não creu? Quem não creu é imperdoável o pecado. A gente já estudou aqui sobre o não acreditar no Espírito Santo, não acreditar que Jesus morreu e aquilo lá foi um ato do Espírito. A blasfêmia contra o Espírito Santo. A pessoa vai para o inferno, mesmo o inferno não sendo criado para os homens, sendo criado para o diabo e os seus anjos, os demônios, né? O ser humano vai para lá. Mas aí Deus não está sendo bom. Deus não está sendo amoroso. Mas não está sendo bom e amoroso em relação ao quê? Ao que nós julgamos?
nós, para lembrar, né, nós somos injustos. A Bíblia vai dizer que nós somos pecadores. Como que um pecador e um injusto vai querer virar para um justo e bom e querer dar dicas de como ser justo e bom? Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum a gente, como criatura caída, pecador, querer virar para o Criador e dizer: tu não deve fazer isso. Me ouve, eu vou te dar um conselho aqui. Ele é bom, justo, e no final tudo vai fazer sentido. A gente acha que não, mas no final, eu penso assim, ó, quando a gente vê um filme bem feito, quando a gente vê uma conclusão bem feita de um filme, a gente, meu, que filmão, meu. Nossa, meu, Eu penso assim, o último capítulo da história da redenção, o grande finale, vai ser tipo assim, meu, todo mundo vai dizer, cara, a única coisa que a gente pode fazer é dobrar o nosso joelho e adorar, porque como que a gente não se ligou nisso? Como que a gente não percebeu que Deus é bom, que Deus tem graça e misericórdia para as pessoas? Entendeu? Não sei se ficou alguma dúvida nessa parte aqui. Fala aí, Ferro. Os caras estão sem mic. Só o Ferro e o João Paulo. Eu não. Eu acho também que explicou bem. Essa parte aí ficou meio que redondinho. Só, não sei, acho que depois, para não ficar muito grande a gravação, Uhum. depois eu faço uma pergunta. Depois, Tá. Vamos bater um print aqui. Beleza.